O bandido, conhecido nacionalmente como Jair Messias Bolsonaro por vocês, tá? Em entrevista ao programa, ao blog do Elielson, lá na CBN do Recife, ao ser questionado sobre a fala do presidente Lula, esse criminoso trouxe o seguinte aqui. Olha, uma fala criminosa. Não é infeliz, não. É criminosa. Que ofendeu não apenas os judeus, ofendeu a humanidade. O que aconteceu na Segunda Guerra, com a eliminação, em grande parte, em câmaras de gás de judeus, não existe na história do mundo. E o Lula compara o exército de Israel aos nazistas. Chocou o mundo. O mundo... Na verdade, Lula não comparou o exército de Israel aos nazistas. O que o Lula fez foi comparar o ódio que Netanyahu tem dos palestinos com o ódio que Adolf Hitler tinha por judeus. A comparação é bem simples. Não se trata de holocausto, não se trata de criminalizar o exército de Israel, apesar de estar tendo uma atitude criminosa. Mas o presidente Lula não questionou o holocausto, o presidente Lula não invalidou o holocausto. Sabe o que é interessante nessa história toda aqui? Vamos ouvir aqui o que é que o Bolsonaro acha do holocausto, né? Lá em 2019, ele participou de um evento, tá? Em 2019, ele participou de um evento. Foi 2019? Foi. Ele participou de um evento com pastores no Rio de Janeiro. E olha o que ele pensava aqui naquela época, material publicado na Globo News, dá os créditos aqui pra gente não tomar um copyright, tá? Olha o que o Bolsonaro pensava sobre o holocausto. Já adianto que ele disse que o holocausto dá pra perdoar. Só não pode esquecer. Vamos ouvir aqui. O presidente Bolsonaro disse que é possível perdoar o holocausto, mas não esquecer. Vocês ouviram? O presidente Bolsonaro disse que é possível perdoar o holocausto, mas não esquecê-lo. O holocausto foi o assassinato em massa de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Fui, mais uma vez, no Museu do Holocausto. Nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer. E é minha essa frase. Quem esquece o passado está condenado a não ter futuro. Ah, entendi. Então vamos lá. Segundo o Bolsonaro, dá pra perdoar o holocausto. Ele diz, inclusive, na entrevista que ele dá pro rapaz lá pro Elielson, ele diz que não tem precedente na história pro que aconteceu com os judeus. Bom, se for envolvendo gente branca, talvez não tenha não. Mas se for envolvendo gente que inclua branca, preta, indígena, a gente pode trazer o caso aí especificamente do genocídio congolês, onde estima-se que 10 milhões de congoleses foram assassinados, colocando o rei Leopoldo II da Bélgica na lista dos maiores genocidas dos últimos tempos. Mas, como diz a música do Emicida, né? A dor dos judeus nos choca. A nossa gera piada. Por isso que é comum no Brasil você ouvir piada com racismo, você ouvir piada com sofrimento do povo negro, mas não pode falar do holocausto. Do holocausto não pode. Não pode fazer piada com judeu. Eu não estou dizendo que se deva fazer piada com judeu. Eu quero dizer o seguinte, que uma régua que é utilizada para medir a dor de um povo é ignorada para medir a dor do outro povo. E tem uma coisa que para mim como historiador é bem simples. O holocausto incomoda mais que o genocídio congolês porque é gente branca matando gente branca. Enquanto foi gente branca matando gente preta, matando indígena, dane-se. É uma raça, entre aspas, superior, matando uma raça inferiorizada que eles estavam ali fazendo o mal necessário, que era levar a civilização para os incivilizados, né? O famoso darwinismo social. É obrigação dos civilizados civilizar os não civilizados, ou os incivilizados, como algumas pessoas costumavam chamar. E aí a fala do Bolsonaro foi inclusive repreendida na época pelo próprio presidente israelense. O presidente israelense condena as declarações de Bolsonaro sobre o holocausto. Comentário do presidente também foi criticado pelo memorial visitado ao lado do premier Benjamin Netanyahu. E aí o que é que ele disse, pra gente lembrar aqui, né? O que ele disse? Podemos perdoar, mas não podemos esquecer. O Museu do Holocausto também se manifestou, material publicado no Poder 360. Teve esse material publicado em parceria do Globo com o New York Times, né, assinado aqui pela Megan Spectus. Material publicado também no Poder 360. Museu Israelense rebate a afirmação de Bolsonaro sobre o Holocausto. Memorial Israelense reage à afirmação de Bolsonaro que é possível perdoar o Holocausto. Material publicado na Folha de São Paulo, tá? E Adi Vashen afirmou que não é direito de ninguém determinar se crimes do Holocausto podem ou não ser perdoados. E aí quando você vem no meu artigo aqui, publicado, quando eu escrevia lá na Pingback, eu escrevi alguns artigos aqui, ó,
mostrando a relação de Jair Bolsonaro com o nazismo. Se eram só coincidências ou era uma triste realidade, tá? Aqui eu trago um trecho, quem quiser ler esse texto vai falar pelo comentário fixo. O lema adotado por Bolsonaro, que era o mesmo lema adotado por Adolf Hitler, ele pegou um fragmento do hino da Alemanha, né? A Alemanha acima de tudo, Deutschland über alles, desculpa a pronúncia, eu não sou alemão, tá? E adotou no Brasil o mesmo lema, Brasil acima de tudo. Tem aquela situação onde o Rodrigo Pacheco, esse mesmo que é brabão hoje com o presidente Lula, do lado ali do Felipe G. Martins fazendo um gesto entendido como gesto supremacista, né? Ele fez o símbolo aqui do White Power, né? Ele fez abertamente esse símbolo aqui na sessão plenária do Senado. Esse aqui, para quem não sabe, é o Roberto Alvim, que reproduziu a estética nazista do Goebbels, inclusive com o discurso falado. Com o discurso falado, tá? Com o discurso falado. A SECOM mas não tem como um judeu ser nazista. Bom, tem de falar isso aí, né, para o ex-ministro da Secretaria de Comunicação, que foi apontado como sendo um suposto neonazista, né, que é o Fábio Van Garten, que teria publicado o seguinte, ó, parte da imprensa insiste em virar as costas ao fato... deixa eu só aumentar aqui pra gente conseguir ler junto. Parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao Brasil e aos brasileiros. Mas o GovBR, por determinação de seu chefe, seguirá trabalhando para salvar vidas e preservar o emprego e a dignidade dos brasileiros. O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil. Carlito, o que é que isso tem de mais? Essa frase é a frase que estava lá na entrada do campo de concentração de Auschwitz, né? Não literalmente essa frase, né? Não literalmente essa frase. Mas o trabalho liberta. É o que eles falam aqui. O trabalho, a união, a verdade libertarão o Brasil. O trabalho liberta, era o que estava escrito aqui na entrada do campo de Auschwitz. Com frequência, quando Eduardo Bolsonaro visitava algumas regiões do Brasil e o Jair Bolsonaro, eles eram recebidos por figuras que eram skinheads e algumas se identificavam com o movimento neonazista, tá? Esta figura aqui, que é um professor bastante conhecido no Rio de Janeiro, inclusive já participou de eventos lá na Câmara de Vereadores a convite do Carlos Bolsonaro, essa imagem aqui, inclusive, onde ele está com o bigodinho francês, né, segundo ele, ó. Aqui é um bigodinho francês, como vocês podem ver, né? Bigodinho francês dele aqui, ó. Ele foi convidado pelo Carlos Bolsonaro para prestar informações e dar sua opinião ali sobre escola sem partido. Ele é o mesmo que está tirando retrato aqui com o Bolsonaro, tá? Outro material publicado por Milana Pingback também mostra a Beatrix von Stock e representantes, né? Ela é deputada lá na Alemanha, representante do Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita na Alemanha, entendido como um partido neonazista. Quem é a Beatrix von Stock, Carlito? Neta de um ministro de Adolf Hitler. Olha quem estava com a Beatrix von Stock. Toda feliz. Lembrando você que a mesma deputada que hoje está revoltada com o que está acontecendo com as falas do presidente Lula sobre as mortes de crianças e mulheres inocentes na Palestina, durante a pandemia da Covid-19, usava essa máscara aí, ó. E daí? Quando o Bolsonaro era questionado que as pessoas estavam morrendo, e aí ele falava, e daí? O que é que eu posso fazer? Eu sou Messias, mas não faço milagre, tá ok? Olha aqui de onde veio uma cartinha para Jair Messias Bolsonaro, da Econac. O que é Econac, Carlito? De acordo com uma pesquisa feita pela falecida professora Adriana Dias, a Econac é uma associação neonazista. É um grupo neonazista. Tá aqui, ó. Há um grupo neonazista, o Econac. A carta publicada neste site também pode ser encontrada em outros sites neonazistas e supremacistas. A data correspondente é 17 de dezembro de 2004. O presidente deseja felicitações e agradece o apoio e diz que o grupo é a razão do mandato dele. Ou seja, Bolsonaro mandou uma carta para o grupo neonazista dizendo que obrigado pelo apoio e o meu mandato existe em razão do apoio de vocês. E em contrapartida, né, você encontrava no site de vários neonazistas essa imagem do Jair Messias Bolsonaro, onde você clicava e era direcionado para o site www.bolsonaro.com.br. Será só coincidência, Carlito? Eu acho que está mais claro do que tudo que não era só coincidência. Depois que o Jair Messias Bolsonaro, inclusive, virou presidente da República, olha o que aconteceu com o Brasil aí, ó. Brasil vive escalada de grupos neonazistas e aumento de inquéritos de apologia ao nazismo na Polícia Federal. Discurso sectário de Bolsonaro
contribuiu para a ascensão da ideologia extremista, avaliam estudiosos. Material publicado aqui na coluna assinada pela Fernanda Mena, lá na Folha de São Paulo, mostra aqui algumas matérias, traz entrevista aqui com a falecida professora Adriana Dias também, e mostra, inclusive, né, que no Brasil tiveram partidos nazistas, né? Inclusive, olha que interessante, ó, o lema adotado por Jair Messias Bolsonaro, o Alemanha acima de tudo, né, o Deutschland über alles, é o Brasil, a Alemanha acima de tudo, não, perdão. O lema adotado no segundo mandato, na segunda eleição do Bolsonaro para a presidência da República, que foi o Brasil acima de tudo, Deus, Pátria e Família, perdão, tô bem confuso aqui, né, mas voltando aqui. O lema usado na segunda eleição do Bolsonaro, né, a tentativa de reeleição dele, mudou. Não era mais o Brasil acima de tudo, que era uma cópia do lema nazista. E quem diz isso, Carlito? Não sou eu. Quem diz isso é o Miguel Reale Júnior. Quem é o Miguel Reale Júnior, Carlito? Ele é filho de um dos idealizadores ali do estatuto do que foi o AIB, né? A Ação Integralista Brasileira. Ação Integralista Brasileira, isso. O movimento integralista ali, criado pelo Plínio Salgado, tá? O pai dele, o Miguel Reale, ajudou a fazer ali os materiais relacionados ao AIB, ao AIB naquele momento. E que tinha como lema os lemas adotados pelo fascismo alemão e pelo fascismo italiano, Deus, Pátria e Família. E o Miguel Reale fala que o lema do Bolsonaro, Brasil acima de tudo, é um lema nazista. Aqui, ó, lema de Jair Bolsonaro era o lema do nazismo, diz Miguel Reale Júnior. Jair Bolsonaro flerta com o autoritarismo e não é de hoje. Vale lembrar que o lema de sua campanha foi inspirado no nazismo. Segundo o Miguel Reale Júnior, enquanto os bolsonaristas gritavam Brasil acima de tudo, a população da Alemanha nos anos 40 defende o Deutschland über alles, que significa a Alemanha acima de tudo. E aí quando você vê o outro lema adotado por Bolsonaro, que é o Deus, o Deus, Pátria e Família, é o mesmo lema da Associação Brasil Livre. Coincidência, né, com alguns grupos que existem por aí. Tá aqui, ó, Deus, Pátria e Família. Isso aqui foi um material encaminhado ao chanceler Oswaldo Aranha, e na época que eles queriam deixar claro que os judeus não poderiam abrir comércio no Brasil, não poderiam pegar empréstimo no Brasil, e que inclusive se cometessem crimes, os seus bens seriam vendidos para custear sua prisão, e eles seriam encaminhados para uma cidade que seria criada na região sul do Brasil.